última semana, falamos sobre análise vertical da DRE. Hoje, falaremos sobre análise horizontal. Se a primeira nos diz como o resultado é composto e quais linhas, custo, despesa ou outras operações, tiveram maior influência no lucro ou prejuízo, a análise de hoje nos permite acompanhar a evolução de cada uma delas ao longo do tempo e, com isso, até mesmo prever sua tendência. Na preparação da base de informações a ser analisada, é importante ter em mente três aspectos que, se não cumpridos, provocarão desvios das conclusões, com respostas equivocadas e sem valor. São elas: 1. As bases sempre devem ser comparadas em períodos equivalentes, quinzena com quinzena, mês com mês, trimestre com trimestre e ano com ano. 2. Itens extraordinários devem ser identificados e separados da base. Assim, eles não vão provocar defeito de tendência. 3. Efeitos sazonais devem ser identificados a fim de evitar que flutuações normais de determinados períodos prejudiquem extrapolações e simulações nas tendências. Observados os aspectos, a montagem da análise SE é bem simples. Vamos ver um exemplo a seguir. Então, temos aqui um exemplo de análise horizontal, onde na primeira coluna nós colocamos basicamente os itens que queremos analisar: receita bruta, imposto sobre vendas, receita líquida, o custo das vendas, o lucro bruto, as despesas de vendas, despesas administrativas, o resultado financeiro, o lucro operacional, o imposto sobre lucro e o lucro líquido. Note que essas duas últimas linhas nós colocamos aqui, mas elas são utilizadas mais na base anual de análise. Na coluna seguinte, sempre colocamos o período anterior ao período em análise. A seguir, uma coluna com as informações ou os números do período que está sendo analisado. Por fim, uma coluna de variação horizontal, onde nós vamos colocar a comparação de um mês para o outro, sempre utilizando a fórmula período atual dividido por período anterior menos 1, que nesse caso é fevereiro sobre janeiro menos 1. A pergunta que mais fazem durante os cursos presenciais é sobre qual periodicidade que se deve fazer essa análise. A minha sugestão é pelo menos mensal, sempre acompanhando o mês anterior com o atual. Com o tempo, você pode evoluir para querer análises mais complexas, que levam em consideração não apenas os 2 últimos meses, e sim comparações entre períodos iguais em anos distintos. Vamos ver agora como que a gente pode fazer esse tipo de análise. Então, os tipos de períodos comparáveis de uma DRE são mês atual com mês anterior, como nós vimos, no nosso exemplo, fevereiro contra janeiro. Mês atual contra o mesmo mês no ano anterior. No nosso exemplo, fevereiro de X1 contra fevereiro de X0. Trimestre atual contra trimestre anterior, ou seja, segundo trimestre contra primeiro, terceiro contra segundo, quarto contra terceiro e assim por diante. Trimestre atual versus o mesmo trimestre no exercício anterior. Então, no nosso exemplo, seria segundo trimestre de X1 contra segundo trimestre de X0. E ainda o exercício atual contra o exercício anterior, onde nós pegamos o total de X1 contra o total de X0. Há ainda uma outra formatação que podemos utilizar, que é a evolução trimestral, ou seja, primeiro trimestre contra segundo trimestre, contra terceiro, contra o quarto trimestre. E com isso você vê como que foi o comportamento da empresa durante o ano inteiro. Fique aí. Na segunda parte, vou explicar a diferença de visões que temos ao analisar a DRE em períodos mensais, trimestrais e anuais. Também veremos um pouco de sazonalidade e sua aplicação na decisão de abertura do negócio.